Só retomando alguns conceitos que são importantes dentro dessa parte da primeira lei de Mendel, né? Lembrando que a primeira lei de Mendel ela determina para mim, efetivamente, que um gene ele é derivado de uma geração parental, ou seja, ele vem um do pai e um da mãe para expressar a característica. Que existe um gene que se expressa com maior força, que a gente chama de gene dominante, e o que se expressa com menor intensidade ou menor frequência, ou é inibido, né? Ou é inibido pelo outro, é chamado de recessivo. Falei para vocês do processo de dominância completa, que é esse de um dominante e um recessivo. Na dominância incompleta ou herança intermediária, eu tenho as expressões parciais. Então, eu tenho parte de uma expressão de um caráter e parte da expressão de outro. Não é mistura de expressões. Tá? Então, muito cuidado com essa informação, porque tem muito exercício que passa essa informação para você tentar fazer a análise se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Então, fica bastante atento. A codominância, aí sim, os dois se expressam com a mesma intensidade, como é o caso do sistema sanguíneo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, você tem, por exemplo, o sistema ABO, pessoa tipo sanguíneo AB é codominante. O sistema MN, a mesma coisa, né? A pessoa M e N tem as duas proteínas, ok? Isso é dominância, é codominância. Então, nós temos dominância completa, dominância intermediária e nós temos codominância. Outro fator que cai bastante são os alelos letais. E aí, o alelo letal é muito simples. Porque ou o indivíduo nem nasce, ou ele nasce e morre. Então é muito fácil. Então determinado caráter, quando expresso, sei lá, em homozigose ou em heterozigose, tanto homozigose dominante quanto recessiva, ele gera um processo fatal. Então o embrião não se desenvolve, o embrião pode se desenvolver, mas depois o organismo acaba morrendo. O exemplo mais claro de alelo letal é a herança do milho. Então você tem lá o milho, é muito curioso isso, né? Existe um alelo no milho recessivo que impede a produção de clorofila. Então o milho germina porque ele tem reserva, né? Ele tem lá a semente com reserva energética. E aí essa semente, ela gera a plântula, gera uma plantinha, só que ela não produz clorofila. Logo, a planta vai se desenvolver até certo ponto, consumindo a reserva de açúcar, né, a reserva de amido, e depois ela não consegue forma a folha, porém não consegue se formar uma estrutura com clorofila. Então não forma cloroplasto, forma o cloroplasto, mas não pigmenta a clorofila, tá? Então essa é uma característica extremamente importante, é um tipo de alelo letal, tá? Já no sistema ABO, né, que a gente fala na segunda lei de Mendel, nós temos o que a gente chama de múltiplos fatores. E que esses múltiplos fatores, eles podem efetivamente ser calculados tranquilamente, mas eles têm caráteres que são independentes. Então, esse é um fator muito importante, tá? Então, isso aplica-se à segunda lei, ok? Então, essa é uma diferença que vocês precisam entender. No caso de polialelia, que é um outro fator que a gente chama de alelos múltiplos, você tem o mesmo caráter, por exemplo, cor da pelagem, e essa cor da pelagem ela tem uma mutação ou várias mutações, tá? Que acabam gerando novas expressões de novas características. Então, por exemplo, coelhos. Eu tenho o agouti, que é o selvagem, e a gente está falando de um caráter cor da pele, né? Cor da pelagem. Então eu tenho o selvagem e o albino. Essas são os dois opostos. Um é dominante, o outro é recessivo. E no caso de variações dentro do mesmo loco gênico, você tem o Himalaia, né? O chinchila e o Himalaia, que são características intermediárias entre o agouti, que é o selvagem, e o coelho branquinho da Páscoa. Outra forma que você tem de polialelos é quanto à distribuição de pigmentação de pétalas, de cores em pétalas de algumas plantas, como é o caso da flor maravilha, tá?
que também tem esse caráter. Então, aqui eu estou passando para vocês um escopo geral das teorias relacionadas à genética. Então, ainda não entrei nas partes mais difíceis, que é a epistasia, por exemplo, que é complicado. Mas, de certa forma, essas são as bases. Primeira lei, aí você tem dentro da primeira lei as variações. Dominância incompleta ou herança intermediária, alelo letal e codominância. Ok? Tá? E alelos múltiplos, além dos alelos letais. Então, você tem um conjunto, né? Ó, primeira lei, vem um gene do papai e um gene da mamãe para expressar a característica do que a gente tem hoje, certo? Você tem herança intermediária, quando as expressões, quando eu tenho expressão intermediária de um caráter e de outro, não é uma mistura, mas é uma expressão intermediária. Codominância, quando os dois se expressam com a mesma força, que a gente vai falar de sistema BO agora, tá? Alelo letal, que um dos alelos, quando expressado, ou o organismo não se desenvolve ou ele morre. E alelos múltiplos, tá? Quando eu tenho um caráter formando vários fenótipos, ou seja, quando eu tenho uma característica, um par de alelos que sofrem mutações e isso faz com que eles expressem algumas novas características, como é o caso dos coelhos. Mas vamos focar um pouquinho no sistema BO, tá? O sistema BO, ele é formado por um conjunto de proteínas chamadas de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, para nós e para outros animais, ela tem origem, né, pós-peixes ósseos. Então, dentro da escala evolutiva, quando surgem os anfíbios, é que o sistema BO surge dentro do processo evolutivo há mais ou menos uns 350 milhões de anos atrás. Então, essa é uma característica, tá? Então, isso é um fator extremamente importante, tá? O sistema BO é dotado de uma proteína chamada imunoglobulina, tá? Eu não vou entrar no fator em si de quem desenvolveu e etc, 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 porque agora não é importante. O que a gente precisa saber especificamente? Nós temos 2 tipos de estudo dentro do sistema sanguíneo, tá? Aquele que eu estudo a proteína que está na hemácia e aquele que eu estudo o anticorpo que está no plasma. Então, são 2 respostas. A primeira resposta é o acesso à proteína, tá? Que são as imunoglobulinas A e B e a ausência dela que determina para mim a tipagem sanguínea O. E o plasma, que apresenta 2 tipos de anticorpos, tá? Que são o anti-A, tá? E o anti-B. Então, eu tenho a estrutura, que são os aglutinogênios, e eu tenho as aglutininas, que são os anticorpos. Então, o indivíduo, ele pode ter, né, o aglutinogênio, que é a proteína, ou não ter, e ter o anticorpo ou não ter. Então, se eu pegar um indivíduo que é tipo sanguíneo A, ele apresenta a imunoglobulina A, então ele é IgA, tá? Então, ele tem essa estrutura na hemácia, ao redor da hemácia. O indivíduo que é B, ele tem a imunoglobulina B, que a gente chama de aglutinogênio B, que é uma proteína. O indivíduo que é AB, ele apresenta as 2 aglutininas. E o indivíduo que é O, ele não tem nenhuma delas. Já no plasma, eu apresento as respostas imunes, portanto, eu tenho as aglutininas, tá? A pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela tem a aglutinina ou anticorpo B. Ou seja, a pessoa A não pode receber tipo B, ela não pode receber um sangue B. A pessoa B, ela tem o anti-A, ou seja, a pessoa B não pode receber de A. A pessoa AB, por ter as 2 proteínas, ou seja, por ela ter os 2 aglutinogênios, ela não tem nenhum anticorpo, tá? E a pessoa que é O, ela não tem nenhuma das proteínas, mas ela tem os 2 anticorpos. Desta forma, a pessoa que é AB positivo, e aí eu já vou falar do sistema RH, a pessoa que é AB positivo, ela é receptor universal. A pessoa que é O negativo,
ela é o quê? Ela é doador universal. Então, eu tenho AB positivo é receptor de todos, e a pessoa O negativo, ela é doador universal, tá? Então, são esses dois fatores. Isso eu estou falando de modo operante que você usa, por exemplo, nos departamentos de hematologia. Ou seja, só para a gente entender a parte fenotípica. Então, aqui eu estou falando de expressão, fenótipo, tá? Estou falando de fenótipo, que é uma característica extremamente importante. Agora eu vou falar de genótipo. A pessoa que é tipo A, ela tem, a gente pode representar ou só pela letra A, ou a gente representa pela presença da imunoglobulina, que é um I maiúsculo, que a gente fala de IA, tá? Que está representado aqui. A pessoa que é B, você pode falar que ela é tipo B ou IB, tá? A pessoa que é O, ela é recessiva. Então, se ela é recessiva, ela é Izinho, Izinho. Então, a pessoa que é dominante, ela é Izão, que é o I maiúsculo. A pessoa que é recessiva, ela é Izinho, tá? Que é minúsculo. Então, ela é recessiva, tá? Então, a pessoa que apresenta imuno-A, ou seja, IA, ela pode ser duplo dominante, tá? Então, ela pode ser o duplo dominante ou ela pode ser heterozigótica. Ter Izão A, Izinho, ok? Então, isso para a imunoglobulina A, isso para a imunoglobulina B e para a ausência dela, que é o Izinho. Então, esse é o tipo sanguíneo O, ok? A pessoa que é RH, aí ela já é diferente. A pessoa que é RH, ela tem a proteína RH, tá? Ou D, tanto faz, tá? Pode ser R ou D, a representação. A pessoa que é RH, ela tem o errão, se ela é dominante, se ela tem a proteína na hemácia, e ela é errinho se ela é negativa, que ela tem a ausência da proteína e a presença do anticorpo, tá? Então, essa é uma característica muito importante. Na apostila, na página, vamos lá, que eu sempre erro, a miserável da página para vocês. Sei lá que página que eu tô. Na página 156, quem está com a apostila, a pessoa tem uma tabela que mostra as tipagens teste. O que é tipagem teste? É para eu saber, né, se a pessoa é A, B ou AB, tá? Então, se eu pegar um sangue teste, eu pego esse sangue. Se eu puser anti-A, vai aglutinar. Se eu puser anti-B, não aglutina. Então, eu já sei que a pessoa é A, tá? Então, lembre-se, você tomar muito cuidado, porque é o contrário. Então, por exemplo, se eu puser sangue, se eu puser soro anti-B e não coagular, a pessoa é A. Se eu puser anti-B e não anti-A e não coagular, a pessoa é B. Lembrando que A tem anti-B e B tem anti-A. Ou seja, precisa tomar muito cuidado para você não cair nessa pegadinha. Outro detalhe importante é uma variação que não é do Brasil, mas que me causou muito problema e eu rapidamente vou contar essa história para vocês. Existe um fenótipo dentro da tipagem sanguínea que é chamado de fenótipo Bombaim. A pessoa é chamado de falso O, tá? A pessoa, ela é tipo A ou B, mas ela tem uma mutação que acaba não sendo reconhecida e ela acaba tendo uma determinação fenotípica de O, como se a pessoa fosse O, mas ela não é O. Ou ela é A ou ela é B. Então, aí você fala, por que você está falando que te deu problema? Eu tinha um péssimo hábito, que agora eu não faço mais isso, eu tinha um péssimo hábito de, durante as minhas aulas de genética, fazer uma brincadeira com os alunos. Então eu pegava, chegava lá para os alunos e falava, ó, semana que vem, traz para mim a sua tipagem sanguínea do seu pai e da sua mãe, né? Que eu vou fazer uma brincadeira e valendo um bombom, eu vou descobrir qual é a sua tipagem sanguínea. Era mais para movimentar dentro da sala de aula a molecada, né? Então, o que acontece? Eu cheguei lá,
cheguei na semana para fazer isso, né? E aí eu entrei na sala e o moleque virou para mim e falou: ah, e aí, galera, beleza, beleza, tal. Galera, vamos começar? Ó, vou colocar o nome do aluno aqui. E aí o aluno me dá os tipos sanguíneos dos pais e aí eu vou tentar acertar fazendo algumas perguntas. Aí, tipo, cheguei, o moleque já falou: eu quero ser o primeiro. Ah, beleza, você quer ser o primeiro, tudo bem. Aí eu falei: ah, fala aí. Aí ele falou: olha, o meu pai é O, minha mãe é O. Aí eu peguei na lata, né? Pô, duplo recessivo, o pai e a mãe são Izinho, Izinho. Falei: ah, tá moleza, né? Virei pra ele e falei: você é O. Você é tipo O. Se seu pai é O, sua mãe é O e é um caráter recessivo, é óbvio que você é O. Aí ele ficou me olhando, com maior cara de pastel, falou: não. Eu falei: sim. Ele falou: não. Eu falei: cara, sim, e muito sim. Aí ele falou: não, pro, eu sou tipo A. Aí eu: oi? Eu falei: cara, você não pode ser tipo A. Porque O é duplo recessivo, é izinho, izinho, é I minúsculo. E ele só se manifesta em homozigose, ele só se manifesta se eles estiverem em dupla. Se seu pai é O, sua mãe é O, impossível você será. Quando eu me liguei, falei: putz grila. Falei: ele é adotado. Mas me guardei para mim, né? Kathleen, guardei para mim. Falei: ai, Jesus, agora já era. Agora foi tudo para o vinagre. Aí eu virei para ele e fiz: mano, sua família tem origem na Índia? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse fenótipo, ou efeito Bombaim, ou falso O, ele é uma anomalia que ocorre numa enzima, né, chamada enzima H. E aí, essa enzima H, essa mutação, ela não, às vezes, ela não é reconhecida. E aí, para detectar esse fenótipo, a gente tem que aplicar um anticorpo de uma enzima, né? Então, você tem que aplicar o anti-H, ou anti-Hzão, que a gente fala. Mas o indivíduo que apresenta esse genótipo, né, que é o fenótipo Bombaim, ele é Hzinho, Hzinho. Então, meu, na hora ele falou: não, minha família é toda de origem italiana. Eu falei: puta merda, agora foi. Agora lascou. Eu falei: cara, eu vou ser bem sincero com você. Genética é uma coisa relativamente exata. Não é 100% exata, mas, amigo, infelizmente, assim, você não pode ser A. Você deve ter pego o exame da sua irmã. Ou de alguém, sei lá. Não, pro, é meu exame mesmo. E tava lá, mostrou o maldito do exame para mim. E de fato era ele. E de fato ele era. Bom, conclusão, de fato que é. Ele era adotado. E aí eu nunca mais fiz essa brincadeira, porque você imagina só. O pai veio na escola, mano, falou um monte de groselha para mim. Eu falei: cara, eu não sabia. Como que eu ia adivinhar esse processo? Putz, grila, né? Bom, conclusão, nunca mais fiz essa brincadeira. Então, não me venham perguntar sobre tipo sanguíneo do seu pai, da sua mãe, porque eu não quero mais me meter em encrenca, tá? E, não, você está pensando o quê, né? Eu não quero nem brincar mais com essas coisas, né? Bom, outro detalhe importante. Está associado ao fator RH, tá? O fator RH, como eu falei para vocês, nós temos 3 fatores que sempre caem na prova, tá? Que sempre caem em prova. O primeiro é o sistema ABO, tá? Que é importante, que é esse sistema que eu expliquei para vocês agora. O outro sistema é o RH. Você fala: por que o RH é importante? O RH é importante porque ele foi estudado pela primeira vez no macaco rhesus e eles são fatores dentro de um caractere, que é o tipo sanguíneo, então não é polihibridismo, né? Não estou falando de características diferentes, estou falando sobre o mesmo fator, que é a tipagem sanguínea. Então aqui nós temos aplicação da primeira lei associada à segunda. E aí, o fator RH, a pessoa que é RH positiva, ela tem as proteínas, que é a proteína RH. E a pessoa que é RH negativa, ela tem o anti-RH. Por que eu estou falando isso?
Porque a pessoa que é positiva, pode ser homozigota dominante, é rão, ou desão. E a pessoa que é recessiva, ela é desinho, que é o RH negativo. O principal fator que está ligado a isso são os pais, né, que acaba desenvolvendo uma questão que é a questão da eritoblastose fetal, que é a doença do recém-nascido. É uma doença muito, muito, muito comum, tá? Que acontece onde a mãe é positiva, a mãe é negativa, tá? Então a mãe tem uma característica de RH negativa e o pai é positivo. E aí, como qualquer coisa que você tenha, e aí eu posso garantir para vocês isso, qualquer coisa que você tenha dá resposta imune. Então, você gera uma resposta imune, não tem jeito, tá? Então, não tem como você vacilar nesse processo, tá? Então, a pessoa que ela que tem a capacidade, né? Um casal que a mulher é negativa, o homem é positivo, se eles tiverem um primeiro filho e esse filho for positivo, o que pode acontecer? Não é uma certeza, mas pode ser que a criança tenha contato do sangue da criança positivo com o sangue da mãe negativo, e o sangue da mãe, por sua vez, ele acaba produzindo anticorpos. Se essa mulher tiver um segundo filho e esse segundo filho também for positivo, pode acontecer da gente ter o que a gente chama de hemólise. Então, a mãe começa a combater o bebê, podendo causar um aborto espontâneo ou um problema de desenvolvimento do feto. Então, isso é um processo bastante importante, tá? Mas a eritoblastose fetal eu deixo para o capítulo 36, tá? Que aqui no meu é capítulo 36, eu não sei o de vocês, mas no meu aqui o capítulo é 36, onde eu vou falar dos outros dois sistemas, tá? Então, lembrando que o sangue, ele tem dois sistemas codominantes, que é o AB, tá? Que é o ABO, e o sistema MN. E um sistema que é o sistema RH, que eu vou explicar mais tranquilamente, né, na próxima aula. Mas se você quiser, já dá uma lida no capítulo sobre herança dos grupos sanguíneos, tá? E aí a gente retoma esse na quarta-feira. Então, na quarta-feira, eu mato esses dois capítulos de genética com vocês. Ok? Há alguma dúvida, angústia, frustração ou tristeza nessa vida?